Olá, alunos do oitavo ano A. Aqui é a professora Aline, professora de Geografia de vocês. Nossas aulas agora vai ser por videoaulas até que a gente volte para a escola e que tudo volte ao normal. Nós fizemos semana passada uma retomada, né, da habilidade EF07G10, que é identificar, selecionar indicadores socioeconômicos, e a GE7A, que é analisar o papel das redes de transporte e comunicações estabelecidas em relações com os fluxos materiais. Nessa retomada, nós colocamos primeiro quem são os responsáveis pelos indicadores, né? E também indicadores sociais, e também as linhas gerais entre os principais problemas brasileiros que repercutem nos indicadores socioeconômicos, que foi a primeira parte, que são rendimento mensal baixo, analfabetismo, insegurança alimentar, moradias anormais e saneamento básico, falta de saneamento básico. E depois nós falamos, mostrei os mapas, né, da proporção de pessoas de baixo linha de pobreza dentro do Brasil e pessoas analfabetas dentro do Brasil. Também falei um pouquinho da matriz do transporte, né, de cargas no Brasil. E nesse esqueminha aqui, nesse gráfico, a gente vê que o rodoviário ainda é a maior parte do transporte, de meio do transporte que a gente tem dentro do Brasil, né, principalmente. E aí vamos começar aqui falar um pouquinho sobre a América Latina, né, que é o continente. Por América Latina, entendemos um conjunto de países colonizados no continente americano por povos europeus e de língua latina, sobretudo os espanhóis e portugueses a partir do século XV, mesmo após as diversas ondas migratórias iniciadas no século XIX, esse país continua mantendo as características culturais. E nós vamos ver quais são essas habilidades. Primeiro, nós vamos falar a formação desse território, do país latino-americano, que é na habilidade ensino fundamental 08, geografia 27, né? E a influência que teve pré-colombiana. Vamos lá? Aqui nós temos os países que são da América Latina: Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai, Honduras, Guiana, Panamá, Uruguai, Chile, Venezuela, Equador e o Brasil. E a gente já vê aqui de destaque a foto do Brasil, ela está bem em destaque, né, dentro do continente. Continente americano, América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasil faz parte da América do Sul. Nessa situação, a América Latina apresenta marcas da influência da civilização pré-colombianas, africanas, indígenas, europeias, asiáticas, entre outras, expressas nas suas diferentes paisagens de território. Então, a gente vai ver, tanto na parte cultural, social, política, quanto no território, a gente vê a diferença, né? E os primeiros povos da América, que refere àqueles que viviam aqui já na América, é o que nós vamos estudar, tá? Antes da chegada de Cristóvão Colombo, e assim vai. Nós tínhamos alguns povos. Quando a gente vê esse mapa aqui, a gente já vê que tinha aqui os povos incas, maios, os tupi-guaranis e outros povos, tá? E nesse outro mapa, os continentes e as características gerais, a gente vê o continente americano é cortado por 4 paralelos principais: Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Equador e Trópico de Capricórnio. Equador é a linha do Equador que corta. Ocupa a terra do hemisfério norte, sul e oeste, e o continente americano apresenta grandes cadeias montanhosas e grandes rios e diversos tipos de clima, né? Então, é isso que nós vamos ver agora. E aí, contextualizando aqui agora os povos originários do nosso continente, a gente vê uma múmia. E aí, nesse texto fala que desde 2010, a equipe internacional de cientistas, eles vinham pesquisando as múmias, que são materiais de 8.000 a 500.000 anos atrás. Se a gente for ver, é muito e muito tempo. E aí, acabou
aqui no texto fala que acabou de ser publicado uma análise de 92 restos mortais que foi encontrado aonde? No Peru, na Bolívia e no Chile. E foi pesquisado o DNA dessas múmias. E aí eu vou ler um pedacinho só. Ó, os resultados indicam que grande parte das populações indígenas originais desapareceu depois da chegada dos conquistadores espanhóis. Segundo o trabalho publicado, nenhuma das linhagens genéticas encontradas nas múmias chegou aos indígenas da atualidade. Então, foi encontrado vestígios dessas múmias, mas nenhum deles, o DNA está batendo com a atualidade. Mas imagina, antes de ser colonizado a América, já havia esses povos. Havia o quê? Os incas, os maias, os astecas, tá? Olha aqui, o trabalho estima que os primeiros humanos chegaram na América há 16 mil anos, aproximadamente, tá? Um milênio antes que estimavam estudos anteriores. Tratava-se de um grupo reduzido que se separou das populações siberianas entre 2.000 e 9.000 anos atrás. Então, 9.000, 2.000 anos é muito tempo. Naquela altura, ocorreu de terra que unia a Euroásia e a América pelo Estreito de Bering. Era inacessível devido às geleiras. Por isso, os autores do estudo acreditam que os primeiros americanos tenham chegado pela rota marítima, logo na costa do Pacífico, que abriu antes da via terrestre. Esses primeiros grupos conquistaram todo o continente há 1.500 anos, como demonstra o resto arqueológico encontrados no sul do Chile. Olha essa múmia aqui, ó. Essa aqui foi uma das múmias encontradas. A Universidade de Harvard, ela em Califórnia, eles fizeram um estudo, encontraram tanto homens como mulheres nessas múmias. E aí que eles vão geneticamente, vão pesquisando e vão descobrindo que já havia povos, já havia pessoas aqui no nosso continente. Olha esses dois mapas. Um mostra os índios que tinha aqui, ó, Pachacutim, 1438 a 1465. Inca, 1463, 1771. Então, depois da conquista do Inca, é essa parte verde clarinha. Mas olha o tanto no Chile que já havia os Incas. Nesse outro, a gente vê Incas, Astecas e os Maias, que já habitavam aqui. Povos andinos, a América Andina é constituído pelos países da América do Sul, que atravessam a Cordilheira dos Andes. São eles: Bolívia, Peru, Equador, Chile e Venezuela. Em conjunto, esse país ocupa aproximadamente 5,4 milhões de quilômetros quadrados. Então, esses povos já haviam habitado aqui antes da chegada. Vamos ver mais um povo. Esses são os maias, ó. Os maias também era um termo usado para designar um conjunto de povos, abrangente ao mesmo tempo se torna uma designação coletiva que conclui os povos das regiões, que partilhavam de algum modo uma herança cultural, também linguísticas. Não sei se está nessa parte. Nesse aqui fala que nos Incas eles tinham mais ou menos 700 idiomas diferentes, E eles ficavam onde? Na Argentina, norte do Chile. Então, quer dizer que quando eu volto aqui, esses são os povos maias. Os povos andinas e astecas, incas e maias, quando eu mostro a imagem para vocês, a gente vê que o rosto é muito parecido, Eles têm a fisionomia de índios, não a gente pode falar, parece com os índios brasileiros? Sim, eu particularmente acho que parece, tá? Mas esse povo já habitavam aqui na nossa região. Essa parte aqui, América pré-colombiana, os astecas, eles tinham essa região no lago Tenochtitlan, Hoje, a cidade do México. Quando os espanhóis chegavam ali, era uma ilha. E o que aconteceu? Eles foram o quê? Esse lago ele foi aterrado, tá? Então, assim, aqui fala, hoje, Cidade de México, cada cidade e estado possui seu próprio rei, mas na época da ocupação espanhola, os indígenas obedeciam apenas Montezuma, imperador asteca,
provando o quanto eram organizados. Mas a capital dos astecas, chamada Tenochtitlan, foi construída em uma ilha que ficava no Lago Texcoco. Antigo lago existia no Vale do México. O lago não existe mais, pois foi aterrado. É uma tristeza ver, mas o que aconteceu? Após a colonização, ele foi aterrado. Este mapa eu já mostrei para vocês, né? Que fala dos incas, astecas e maias. Ele dá para ver bem certinho, né? Onde eles viviam antes da colonização, e muitos ali ainda estão ali, tá? Aqui a colonização da América. Quem colonizou cada um? Esse vermelhinho foi a Espanha, aqui nesse verdinho foi Portugal, onde que é o Brasil. Né? Então, a maioria aqui, quem colonizou foi a Espanha e um pedacinho de Portugal. E aí a gente vê que aqui tem também a Guiana Francesa, que a gente vê bem pequenininho a França, né? Então a gente vê a colonização que teve. Mas antes dessa colonização já havia, igual eu falei, os incas e os maias e os astecas. Agora, eu gostaria que vocês observassem bem essa mão de Oscar Niemeyer. O que é essa mão? Eu vou ler para vocês, ó. O significado da escultura mão de Oscar Niemeyer tornou-se um símbolo por excelência do memorial e um marco urbano. Ela está pintada em muros, em túneis da cidade, ao lado de reproduções dos principais pontos turísticos de São Paulo. Localizada na Praça Cívica, foi erguida em concreto aparente de 7 metros de altura. Na sua palma há um mapa subcontinente americano, em baixo relevo, pintado de esmalte sintético vermelho, lembrando sangue a escorrer. Essa mão espalmada está estendida para que os povos irmãos. Sobre essa aspecto diz Niemeyer, suor, sangue e pobreza marcam a história dessa América Latina, tão desarticulada, oprimida. Agora, urge reajusta-la num Mont Blanc intocável, capaz de fazê-la independente e feliz. Então, a gente vê que quando houve, né, a colonização, houve morte, né, não foi uma coisa de paz. Né? Então, quando Oscar Niemeyer faz essa mão escorrendo sangue, né, da América, é um símbolo, é um marco histórico que nós temos que relembrar. E aí o que eu gostaria que vocês fizessem? A escultura mão de Oscar, que foi desenhada em 1988, construída pelo Memorial na América em São Paulo, representa a homenagem às lutas dos povos da América Latina por liberdade, soberania e justiça social. Para ampliar o diálogo da nossa turma, como a gente não está em sala de aula, vamos propor uma questão. Será que o suor, o sangue e pobreza que marcaram a história da América Latina permanecem nos dias atuais? As paisagens retratam essas marcas, registram as principais ideias, conhecimentos e aprendizado no seu caderno. Então, eu gostaria, assim, que vocês fizessem uma pesquisa sobre essa escultura. Será que ainda hoje temos essa marca de sangue, de suor, né, que Oscar ele retrata nessas mãos, tá? Então, isso aí vocês vão fazer, vão voltar, dar uma lida, uma pesquisada e vai me mandar depois uma foto pelo WhatsApp ou por onde achar melhor para eu corrigir. E quando nós voltarmos à aula, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Aqui eu quero que vocês façam uma produção dos mapas. Nessa atividade, vocês vão pesquisar em livros didáticos, em atlas, né, sobre as principais civilizações da América. Tá? E vão reproduzir nesse mapa. Onde está aqui a colonização? Quando vocês olham neste mapa aqui, dá para ver certinho quem colonizou quem, tá? E aí eu gostaria que vocês fizessem neste mapa aqui e me mande por foto. Tenha todos um ótimo dia e qualquer dúvida é só chamar. Tá? Até a próxima aula. Essa foi a nossa primeira aula desse ano de 2021, tá? Aula de videoconferência. Até mais.